Olá, meu nome é Hugo Janelli, sou professor universitário de design de produto, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcast. E hoje a gente tem uma coisa muito especial para vocês. A gente vai mostrar para vocês uma coisa que é muito rara, como é que a gente faz projeto aqui dentro. São apresentações que a gente mostra para empresas, palestras, workshops. Então vale muito a pena ficar até o final para entender como é que funciona e a gente conta um pouco do nosso segredo, de como a gente pensa um projeto, como a gente estrutura para trazer inovação e inteligência para novos produtos e serviços. Então, fiquem até o final para vocês descobrirem todos os nossos segredos e o que a gente tem. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar joinha, aperte o sininho para receber notificações e fica até o final, hein? Roda a vinheta. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Essa nossa apresentação que a gente deu foi uma live que a gente fez no canal do Grande Marcelo, nosso parceirão, e conteúdo dentro do YouTube, do podcast. E a gente fez uma live dele junto com o Marcos Batista e ele cedeu pra gente as imagens da nossa apresentação. E a gente tá colocando aí exclusivamente pra vocês no nosso canal. Então assiste que tá muito bacana. Começa a apresentação aí, Hulk. Eu tenho algum tempo aí, né? São 20 anos de profissão em design de produto. Isso era uma coisa muito rara. Na minha geração da FAAP, quando a gente se formou, foram poucos que conseguiram sobreviver com design de produto, né? Hoje ainda é complicado. Foi quando a gente montou lá em 99 que a gente veio a chamar de Gema e depois virou a Nó Design, né? Que eu fiquei até 2009, depois ela junta aí com a Questo e tal. Aqui tem trabalhos de alguma dessa época e trabalhos da minha época pós e agora da minha atual com a Atom Studios. Alguns clientes que a gente já trabalhou aí nessa jornada inteira, né? E algumas premiações. Inclusive, eu não posso deixar de falar que a gente recebeu 2 premiações agora no Design Award, o Grand Prix e o Ouro, com um trabalho que a gente fez em parceria com uma empresa de joias. Na verdade, eles que desenvolveram a ideia e a gente foi fazer o desenvolvimento técnico da Dengo do Brasil, né? Então, parabéns ao Fábio e ao Henrique, e obviamente a gente que fez toda a parte também de desenvolvimento. Para entender um pouco, a gente está falando muito sobre design de produto, como é que funciona essa estratégia. Eu gosto muito do que o Tim Brown veio trazer para a gente aí, da história do Design Thinking. Ele descobriu o que estava coberto. A gente vem de uma cultura, que era uma cultura toda enraizada e mecanicista, de algumas estruturas projetuais, que eram interessantes, só que elas acabam rompendo muito no final do milênio, né? Porque a gente precisava ter mais dinamismo com essa tal de invenção da internet. A última vez que eu pesquisei, eu descobri que Design Thinking é um termo que surgiu em 69 e que foi uma dinâmica de trabalho que um professor estava fazendo e que ele estava juntando alguns grupos de design, grupos de engenharia e grupos de arquitetura. E daí ele soltou esse termo e falou, cara, em inglês, né, ele falou, o Design Thinking, ou seja, o modo de como o design pensa, ajudou muito mais a validar e prototipar e realmente fazer um produto muito mais relevante. Então eu venho muito com essa ideia de que o Tim Brown ele descobre, mas não necessariamente eu tenho que seguir as regras dele, mas tem que compreender o que ele descobriu, que é essa história do design quanto inovação, essa parte do interagir, que é a parte mais importante, né? Quando você compreende o cliente que você quer, depois você observa, conceitua e valida, você sim tem a permissão e você sim tem que fazer um retorno e uma rechecagem, uma verificação, né? O que muitos, às vezes, indústria, empresa não entendem, que falam, você errou. Não, a gente não errou, a gente validou ou não validou uma ideia ou uma proposta. Ou seja, aqui que são empresas voltadas para o design, né? Como a Apple, que a gente fala pra caramba, são empresas que, de fato, entendem que observar, conceituar e validar é um processo acumulativo e de crescimento para a melhoria do produto. Óbvio que você tem um deadline, óbvio que você tem uma entrega, mas tudo aquilo que você puder consertar e validar é melhor. Como eu trabalho com design de produto em si, eu me pego em alguns pontos mais específicos, que é a história da validação. Eu criei um conceito, que é um conceito chamado Porcote, justamente para testar rápido, eficiente, alguma ideia que você já tem na cabeça. Então ele funciona muito bem, inclusive dentro de empresas. Para não ficar naquela punhetação intelectual, literalmente, de ficar demorando muito tempo em cima de um produto, às vezes tentando refinar ele, deixar ele lindo, maravilhoso, perdeu 2 semanas terminando ele para descobrir que lá na frente ele não funciona. Então já vamos porcotipar, já vamos fazer modelos. Inclusive a Ideal tem um negócio assim, né? Para quem fala, copiou da Ideal, o meu foi um pouquinho antes, né? Uns 2 anos antes, o primeiro, mas é o que a Ideal mostrou lá no Deep Diving dele, que ele testa já uns modelos feios, sujos, rápidos. Aqui é um pouco da jornada do Design Thinking, que é o que eu dou nas minhas palestras, nos cursos que eu ministro de Design Thinking e tal, para poder mostrar. Então é como é que funciona cada etapa, não vou me ater nisso daqui. E uma outra coisa que
que foi muito legal que surgiu foi o Golden Cycle do Simon Sinek. Ele revelou que, na verdade, empresas boas, empresas que entendem o que elas fazem, elas falam sempre da causa. Vamos dizer, mas antigamente não era assim. Era também, só que não era tão revelado. As empresas que se mantiveram, as empresas que estão aí constantemente, as empresas que sempre estão trazendo coisas há anos, né? Tipo, GE é um exemplo disso, teve essa coisa de invenção. Sempre tem que inventar uma coisa nova, praticar uma coisa nova e trazer. Então, ele sempre teve uma causa muito forte. O consumidor acaba vendo só o quê, né? São os produtos e serviços que são entregues. E algumas vezes vê o como. Mas toda empresa que se preze, ela sempre sabe a causa. Então, ela não vende o produto, ela vende uma ideia, ela vende uma proposição. Dentro da nossa empresa, a gente fez uma conexão. Então, ao invés de a gente pegar os 2 diamantes, o duplo diamante design thinking, a gente criou 3 diamantes. Que a gente fala sobre descobrir, que é o porquê. Então, é a essência, quando a gente está criando. O como, então definir quais são as proposições e o que a gente vai fazer. E depois desenvolver e dar o deliverable. Qual que é o problema das grandes e das empresas? A maioria delas é que elas partem do briefing. E o briefing, ele está aqui. Ele já está no porquê e como. Eu quero um produto que é terminado de tal jeito. O que ele parte? Ele já acha que o problema é a cancela. Então, para ele, o porquê está resolvido, o como está resolvido, e ele, às vezes, contratar a gente falando, dá um tapa aí. O que não se entendia é que design não pensa aqui no briefing, ele pensa no porquê e no como. O que é a resposta, seria a resolução. Por isso que às vezes eles enxergavam a gente só como uma casca, porque eles achavam que o porquê e o como estava certo. E aí que entra a estratégia de a gente falar, opa, para tudo aí. A gente tem inteligência e a gente trabalha muito mais densamente no porquê e no como, e talvez a gente entenda se o seu problema é esse ou é outro. E aí é que está o ponto, porque muitas empresas não querem enxergar isso. Mas aos poucos a gente vai mostrando isso. Então a ideia de qualquer briefing é destruir esse briefing. A publicidade a gente chama de debriefing, rebriefing, né? Debriefing é chique. Eu gosto de chamar de scope, para mudar mesmo o nome. A gente chama de scope aqui dentro. Tenta entender a razão da empresa, a ideia da empresa, o que ela é, qual é o posicionamento estratégico dela, como ela faz, para aí sim validar se aquele produto é realmente relevante. A gente faz isso com tudo, com os baldes de pipoca. É isso. Então a gente pensou, o que era o porquê, Paulo? O porquê você quer entregar um produto não do cinema. O cinema é como ele vai vender, mas se ele vende relevância, afinal ele está vendendo um filme que tem todo um marketing por trás, ele tem que também vender tudo como relevância. Então a gente, como pensa os baldes, pensa, cara, por quê? Quem está assistindo, essa pessoa, por que ela vai assistir? Ela tem um amor por esse herói, ela quer vivenciar ele, quer vivenciar momentos muito maiores do que aquilo. Então a gente queria destruir, por exemplo, quando a gente começou a trabalhar com a história de baldes, essa história de tipo, comprei um balde, fui para casa, olhei e falei, que paguei 30 conto nessa bolsa, e é um copinho com label. Então, quando a gente pensou no balde, a gente pensou nas pessoas que iam usar esse balde. Pensou nessa importância, pensou que eu queria que ela colecionasse. Do Brasil afora, tem muita gente que manda coisa pra gente falando sobre coleção. Tem até um cara fez um Thanos que cantava, assim, mexia a mandíbula, era muito doido. Mas é essa que é a estratégia. Dentro disso, então, a gente tá falando muito quais são os atributos e os benefícios de um produto. Atributos são coisas físicas e benefícios é o que ele gera. E o produto, ele tem o quê? Ele tem as duas coisas. Só que as pessoas percebem de fato os benefícios que elas geram, e não os atributos. Então, uma Ferrari vende, não porque o atributo dela de ter pneu ou não é válido, mas sim porque é o benefício que ela gera. É a importância, é o valor da marca, a intencionalidade, é o que gera para as pessoas. E daí aqui uma história muito rápida, bem rápida mesmo. Por que o design, de repente, bombou nos anos 2000? No Brasil, 70, 80, você tinha como CEO engenheiros. E os engenheiros, eles são cartesianos, eles veem atributos, eles não percebem que atrás dos atributos tem os benefícios, ou não querem perceber. Então eles falam, essa máquina é boa, essa estrutura é boa. Não estou dizendo que está errado, só estou dizendo que é uma parte da visão da coisa toda. As empresas estavam muito voltadas a isso, e isso caracterizava. Tem que produzir mais com mais eficiência. Não é bem assim. Se você perde qualidade na característica da marca, você se perde. Na década de 90, cresceu muito o marketing. Percebeu essa história dos benefícios. Eu gosto muito de dar o exemplo da Omo, bem prático para esse momento. Falava para você que um produto, ele era eficiente porque tinha bolinhas de O2 que ajudavam, facilitavam na remoção de manchas. Aí você fala, mas o que é bolinha de O2? A maioria do público não entende isso. Aí fala, não estou entendendo. O que é bolinha de O2? O que isso tem a ver comigo? O marketing, ele começou a perceber que, peraí, o que é importante é que a Omo me desse a garantia de que a roupa tivesse mais limpa. Então, não importa como, mas a roupa tá limpa, eu vou ter menos trabalho, eu vou ter que esfregar menos, até eles mexeram num negócio muito mais profundo, que eu acho muito legal isso aí da marca, que é se sujar faz bem.
Porque para uma mãe, o mais importante para uma criança, ela ter esse lado cognitivo dela bem desenvolvido. E brincar transforma o lado cognitivo. Então, se a criança pudesse sujar e a mãe pudesse simplesmente botar na máquina com o homem e lavar, ok. Então, esse é o benefício e é isso que realmente trazia. Só que eu sempre brinco que algumas marcas, algumas campanhas, elas foram exageradas demais nesse ponto. Então, elas inventaram o storytelling muito exagerado. O que, quando entrou a internet, derrubou várias dessas. Porque falou, não é bem assim. A empresa não tem 100 anos, a empresa tem 20. Pode ter até uma receita da avó, mas tem 20 anos. E aí a gente entra. Porque a nossa profissão, ela sempre olhou o ser humano como centro. Para nós designers, falar de UX e UI não tem nada de novo. Para quem é designer mesmo. Você sempre olha para a pessoa. E como a internet permitiu que as pessoas falassem e tivessem voz pela primeira vez, qual a profissão que estava preparada há mais de 100 anos para ouvir as pessoas? O design. E daí sim, o design thinking começou a ser ouvido, o design começou a ser ouvido e se entendeu que o design era sim uma ferramenta estratégica, não porque ela queria ser, mas porque ela era, porque ela entendia as marcas, as pessoas e essas necessidades. Quando a gente começou a trabalhar com design de produto, era uma coisa muito delicada. O que vale mais? Muitas vezes o design está muito associado à criação. A gente até brinca, o cara acha que você fuma um beck e está tendo ideia. Nunca aconteceu isso. Não é assim que funciona. Rala pra caramba, pesquisa pra caramba, investiga pra caramba e um monte de coisa. E a gente percebeu no desenvolvimento de produto que tinha um outro problema além disso. Quando as pessoas começaram a entender o que é análise, desenho, UX, UI, pesquisa, as empresas ainda não entendiam que passar de um desenvolvimento para uma produção tinha um chão longo, às vezes até mais longo do que a própria criação. Então a gente criou um círculo que está dentro de todos esses conceitos, que ali é a mira, é o seu projeto, que está dando o mesmo peso às coisas. Então a gente tem o círculo da criação, o círculo que é o desenvolvimento, prototipação, análise, pesquisa, tal, depois que o desenho é aprovado e assim por diante. E, por último, a parte do detalhamento técnico. Que hoje em dia a gente não fala muito de desenho técnico, né? Mas a gente fala muito de detalhamento técnico do 3D, ou seja, é pior do que antes. Você tem que pegar um arquivo e detalhar ele tecnicamente, porque é essa que vai fazer o ferramental de 100 mil reais. Então, isso exige pesquisa de fabricação, pesquisa de desenvolvimento. Então, hoje a gente tem um core, a gente pode trabalhar com criação, desenvolvimento ou detalhamento. Tem várias empresas que contratam a gente para desenvolvimento e detalhamento. Eu tenho uma ideia, quero desenvolver e detalhar. A gente fala que garante em torno de 90% do desenho original. E, tem que pensar muito para isso, porque às vezes o desenho é torto, não funciona, mas tem que pensar para isso. E tem uma pequena parte que usa detalhamento e a outra parte a gente faz criação e pega o gancho todo, tá? Mas a gente trabalha muito com desenvolvimento e detalhamento, que isso foi o que a gente chama na estratégia de negócios do Blue Ocean, ou seja, navegar por onde ninguém navegava. Esse trabalho quem fazia eram engenheiros. Engenheiros são práticos. Eles não são errados, eles são práticos. E eles tentam, então, adaptar de qualquer forma uma necessidade. A gente fala, não, peraí, vamos conversar com a engenharia e a gente faz a ponte, que é o que a gente acabou chamando de inteligência de produção. Aqui está o exemplo do balde, pipoca do Cinemark. A gente recebeu um briefing do cliente, falou que queria produzir. O cara da produção falou, tem um cara que é especialista em desenvolvimento técnico para fazer a peça sair na produção de sopro, que é a tecnologia que era usada. Então, com isso, a parte de criação, a gente pegou e fez uma pesquisa tentando fazer imersão quem era o público-alvo. Aí a gente entrou na parte de modelagem e adaptação, fazendo teste de render, teste de modelagem, impressão 3D, para testar tudo isso, volumetria, e detalhamento técnico, que a peça que foi desenhada no Solid, para quem quiser saber, eu uso SolidWorks e Rhinoceros, saísse para a produção daquela ferramenta. Então, essa ferramenta que vocês estão vendo é direto do arquivo SolidWorks. Saiu de lá e foi fazer a produção em usinagem. Isso aqui é uma peça que a gente criou aqui na era da Atom Studios. A Atom Studios é uma empresa que começou com o meu sócio, o grande Alexandre Song. Ele queria produzir produtos de design com a nova tecnologia de impressão 3D. Entenda o quê? Não são produtos que eu pego e imprimo, são produtos criados com a tecnologia de design. E nesse processo, quando eu estava fazendo os projetos lá atrás com ele, a gente teve uma empatia e acabou virando sócio. Ele me chamou para ser sócio. Hoje em dia a gente transformou um pouco e fala muito sobre as tecnologias da Revolução 4.0, tecnologias embarcadas e essas coisas. Nessa luminária, ela era escultural, mas quando acendia ela tinha que dar um efeito. Essa luminária foi premiada em alguns salões, em alguns lugares em 2018, recebeu todos os prêmios que podia. Isso foi muito legal pra gente. A gente alcançou o que a gente queria, que era se tornar conhecido com isso. Foi a primeira do museu
em impressão 3D, já pensando como impressão final, como produção, o como ela funciona, que é fazendo um carinho e ela acende. E aqui está a inteligência de produção, por exemplo, que a gente pensou cada secção da produção de impressão para que ela funcionasse, fosse autoportante. Não tem nenhuma estrutura que segura ela é 100% material. Para não falar que é 100% para quem mexe com impressão, gasta um pouquinho na hora que ela está cuspindo para fazer a primeira volta e o finalzinho são 32 centímetros de luminária. E aí a gente pensou todo o efeito, o encaixe, tudo para isso. Essa foi a inteligência de produção que a gente fez. O que é inteligência de produção? Entender como é a fabricação, o que eu quero produzir, o que eu posso trazer de melhor na produção, o que eu posso trazer de melhor no material, que era essa versatilidade de ser translúcido, e produzir de acordo para ter melhor eficiência e melhor produto e qualidade. Foi feito o Amor à América, que foi um trabalho todo em cima disso. E tem uma coisa legal, que isso aí foi feito lá em 2006, que a gente pensou principalmente o perfume numa coisa que era feita à mão, tanto que a gente chamou alguns modeladores para mexerem à mão, e daí isso aí foi escaneado em 3D, e depois eu retrabalhei para poder ter fabricabilidade e produção. O Luiza Brunet também, que é da mesma era, a Arca de Noé, especificidade. Esse aqui foi um trabalho que foi muito legal, fiz com o Marcos Batista, esse trabalho, que era para fazer o desenvolvimento. Ele criou o design, pesquisa, aquela parte da criação, ele fez toda a criação, e desenvolvimento, e principalmente detalhamento, ele deixou nas minhas costas. Então aí eu peguei e fiz toda a adaptação do produto dentro do microboard. Isso aqui é um produto que é legal, eu adoro mostrar ele, que foi um desafio muito legal. É um produto que muita gente tenta chutar, ele tem 7 milímetros de tamanho, e na verdade foi feito desenvolvimento para o produto para um oftalmologista, para colocar naquele furinho do olho. É para fazer operações, então é muito legal o sistema. Eu criei todo o sistema e agora ele está no processo de com a Anvisa, tal, então foi feito prototipação, teste, um monte de coisa. Ele é esse bichinho que tá aqui, ó, só fica essa pontinha. Então eu tive que entender a necessidade para poder desenvolver um produto que foi micro. Alguma linha de móveis que a gente tem em parceria com a Decameron e a Carbono. Eu fiz um negócio micro, um negócio grande. Com o Júlio Freitas, eu fiz um trabalho que ele me chamou para fazer toda a análise de um campo de mineração, que o negócio tinha 2 quilômetros de ponta a ponta, eu tinha que fazer todo o levantamento de dados e análise daquilo, para poder entregar para ele poder implementar a sinalização. Isso aqui é um trabalho que eu fiz pro Arthur Casas, em parceria com a Lumini. O Fernando Prado trabalhava lá, design do pra caramba, não precisa nem falar, o cara é ao concurso em iluminação. E aqui foi justamente isso, são 2 produtos, um é do JK, eu fiz o desenvolvimento técnico dos móveis que o Arthur queria fazer, ele me contratou para fazer o desenvolvimento técnico e aplicabilidade. Então, como é que ia ser desenvolvido aproveitamento de chá, aproveitamento de corte, melhor montagem, uma luminária que ele tinha pensado para a Lumini, e daí a Lumini não está conseguindo resolver, porque não está conseguindo chegar nesse, como um acordo, olha, 2 designers, porque o Arthur, de certa forma, é designer, é arquiteto, mas é designer também que faz produto. E o outro designer é fodão. Eles não estão conseguindo se entender dessa ponte. Então eu fiz essa ponte. Foi nesse projeto que foi divisor de águas para mim. Eu falei, cara, 2 caras foda pra caramba me contratando para resolver uma questão de comunicação. Então eu fiz toda a adaptação, produção, análise, posicionamento, tudo direitinho, e entregamos o produto exatamente do jeito que ele queria e com melhor eficiência para a produção lá na Lumini. Aqui é um trabalho já de brand, de posicionamento de marca. Esse bichinho foi uma criação nossa, que era dessa marca Lessie, e o legal desse brand, que a gente adora falar, é que esse bichinho você vai ver vários bichinhos nele. Um cachorro, um rato, tem gente que vê golfinho, um gato, e a ideia dessa marca era você enxergar o bicho que você quisesse, para não ficar associado diretamente um pet com um cachorro, com um gato, mas associado com um bicho. Aqui um dos projetos da Dengo, que foi feito em parceria, então quer dizer, a B&M, eles fazem joias para casamento, é animal. Eles foram contratados pela Dengo por essa delicadeza de trabalhar a joia. Me chamaram, porque eu já tinha trabalhado com eles há um tempo, principalmente com um deles, que era o Fábio Brasil, e ele falou, cara, você precisa vir para desenvolver, porque a gente só confia em você para desenvolver o detalhe da curva, que a gente sabe que só você vai pensar nisso e vai se matar horas e horas para tentar chegar na curva que a gente quer. Porque simplesmente foi difícil. É um trabalho que aí fica madrugadas e madrugadas desenvolvendo um do lado do outro. Falando, não, essa curva mais para cá e assim por diante. Esse chocolate que é o que ganhou o prêmio, né? Ganhou na Itália, a Design, ganhou aqui no Brasil a D, que eu acabei de falar, e o Grand Prix. Tal. Então, obrigado pelo pessoal que confiou na gente para fazer o desenvolvimento técnico de tudo isso. Esses são protótipos, modelos que foram feitos junto um com o outro para a gente chegar nos resultados que ele queria. Isso aqui é uma coisa engraçada, que às vezes a gente não vê num design de produto fazendo, mas eu gosto de colocar que veio a boneca da Mattel, eles queriam desenvolver a nova boneca para os padrões brasileiros, e contrataram para fazer essa modelagem dos padrões brasileiros. E é muito delicado, porque eu estou falando com um ícone que é a Barbie. Então, o produto original é essa aqui que é mais americana, essa aqui é mais brasileira, com maior coxa, o braço um pouco maior, tinha um pouco essa história, que é essa verificação. Aí, alguns produtos que a gente fez para cinema,
né? Esse aqui tem um processo de produção muito legal, que a gente tem que fazer tampa e cabeça tudo ao mesmo tempo no sopro, então ele corta de uma vez e você encaixa. E tem gente que perguntou por que tem um furinho em cima, deviam fechar o furinho, é porque o furinho era a única coisa que dava para entrar a coisa de sopro, né? Mas a gente fez tudo em uma peça só, em um molde só. Isso foi uma puta inteligência de produção, caiu o custo mais do que pela metade. Ao invés de fazer em 2 peças, 2 moldes, a gente fez em uma peça, um molde, um corte, e tampa já estava resolvida. O Rei Leão, que também tem, né? Esse aqui do Rei Leão é bem legal, porque é a patinha do Rei Leão. Parece uma besteira, mas isso é design de produto, é inteligência de produção. Era totalmente chapada no chão a pata, formava um L. Com o L que formava, não dava produzindo sopro, não tinha condições de produzindo sopro. Qual foi a sacada que a gente teve? Fazer como se ele estivesse pisando e não com o pé completo no chão. Então a gente fazia a pisada e daí tinha ângulo para poder fazer o sopro e a extração okzaço desse produto. Isso é inteligência de produção. É nesse ponto que a gente pensa e contratam a gente. Mesma coisa para o Terminator, é uma caveira hiper detalhado. Foi trash fazer, principalmente a parte aqui de baixo, como resolver, se não podia ter ângulo de extração para o outro lado. A gente tentou resolver e acho que a gente chegou numa solução muito, muito boa. Só para lembrar, esse daqui é o Terminator Dark. Então ele não é o T-800 do Schwarzenegger. É outro modelo. Esse aqui é o modelo mais avançado, é o Heavy. Uma outra coisa que a gente trabalha bastante que é a manufatura no exterior. Meu sócio, ele é chinês, né? Quer dizer, descendente chinês. Então a gente faz muita produção, quando precisa, na China. E ele fez esse dinossauro brasileiro, ele queria produzir o brinquedo com maior eficiência. Então a gente fez todos os canais de fabricação, posicionamento, o Song fala mandarim, né? Então a gente fez toda a liga, viu questão de como é que importar, como é que exportar, como é que é fazer carregamento, tudo mais, para poder fazer a produção. Agora ele já está em escala, ele já recebeu os primeiros, já está em escala de produção. A gente está fazendo desenvolvimento para uma empresa, para uma marca de chá. A gente fez toda a pesquisa e, por exemplo, isso aqui é um relatório que a gente está entregando da pesquisa, dos resultados da pesquisa para essa marca de chá e como ela se posiciona estrategicamente dentro do mercado. Então, isso, por exemplo, é um trabalho que a gente faz de pesquisa, levantamento, análise e verificação de dados. A gente trabalha em 2 canais. A gente tem o nosso site, que é o atomstudios.com. Tem o nosso canal do YouTube, que tem, vídeo pra caramba sobre produção, educação, desenvolvimento. A gente lança vídeo segunda, quarta e sexta. Segunda são vídeos ou de produção, eu desmontando alguma coisa, explicando métodos de produção. Na quarta é mais educativo, nesse sentido, o design na história dele e na essência. Nas sextas-feiras, os podcasts. O nosso podcast, inclusive o Romeu, que está aí, lá, ele é nosso correspondente internacional lá na Espanha. O Marcão Batista, o grande Edi, o Paladino, o Teixeirão aqui. Eu tenho um pouco do meu Behance. Isso aqui é um produto que a gente fez esse ano, inclusive. Isso aqui é aquela famosa história. Será que é legal manter o portfólio? Sempre é bom. Vai mantendo, vai deixando aí os últimos projetos. É isso aí, muito legal, né, galera? Vocês entenderam como é que funciona? Então, um trabalho bem complexo, bem árduo, mas bem legal de se fazer. E ali a gente mostrou os segredos de como a gente pensa projeto, como a gente analisa, como a gente entrega valor e relevância para as empresas que nos contratam e para os usuários. Lembre-se, não se esqueça de se inscrever no canal, isso é muito importante para a gente, dá joinha, isso é nosso índice, não custa nada dar joinha, galera, dá joinha aí, aperte o sininho para receber mais notificação, acompanhe nosso podcast e no final de janeiro tem aí uma surpresa. Acompanhe lá no Instagram da Sica, nossa parceirona, @SicaCavalcante, que ela vai estar fazendo um conjunto de lives, porque no final do mês vai ter uma grande surpresa para vocês, beleza? Então é isso aí. Se inscrevam no canal, dê joinha, aperte para receber mais notificações e até a próxima!